Bom dia, boa tarde, boa noite. Começou o Carnaval 2025 para você que está seguindo o site Carnavalesco em todas as mídias, em todos os lugares, lendo nossas análises no site desde o pré-carnaval. Chegamos ao Sambódromo, chegamos ao primeiro dia de desfiles da Série Ouro. Hoje, 8 escolas passaram por aqui: Botafogo Samba Clube, Arranco, Inocentes, Ponte, Estácio, Em Cima da Hora e União da Ilha do Governador, fechando aqui já no amanhecer, já com o sol torando aqui os componentes da ilha. Para começar, nós vamos àquela tradicional análise, aquela tradicional resenha que você já conhece de todo o carnaval, e vou chamar para falar da Botafogo o nosso Gibson Romão, que vai trazer para a gente todos os detalhes da estreia da Botafogo Samba Clube, estreia de uma escola de torcida de futebol, estreia do Botafogo Samba Clube aqui na Sapucaí. O que você achou do Botafogo? Bom, para quem achava que a Botafogo ia entrar tímida por ser estreante, está pisando na Sapucaí pela primeira vez e abrir na sexta-feira, se enganou. A escola entrou cantando muito, a escola entrou, fez um desfile correto, um desfile uniforme, que não apresentou timidez nem medo na apresentação dela. Então vamos começar pelos quesitos da escola, queria que você desenvolvesse aí a cabeça da escola, a comissão de frente ao casal. A comissão entrou bem, era uma coreografia sem elementos cênicos, elas só usaram tecidos, bolas e tudo mais, uma coreografia toda no chão. Foi uma coreografia que usou a luz cênica, a luz apagada, acendia. Teve bons momentos quando as luzes se apagam e escrevem Botafogo nas caravelas com LED, o público vibrou. Também quando os bailarinos começam como navegantes, depois eles se tornam jogadores de futebol, eles chutaram a bola para o público, também o público vibrou. Então foi uma comissão que entrou bem, estava bem ensaiada, do que eu vi não apresentou falha alguma nos módulos. E o primeiro casal de mestre e porta-bandeira? O primeiro casal também entrou muito bem, nada de erros, nada muito grave. O vento castigou um pouquinho a porta-bandeira, mas ela conseguiu segurar, não teve problema nenhum, apesar do vento muito forte. Foi uma coreografia bem executada também. Então vamos adentrar a escola, né, nos quesitos plásticos, de canto, evolução, mas para a gente chegar nessa parte, a gente fala do enredo. Você achou do desenvolvimento do enredo? O enredo era o Botafogo de futebol e regatas, e queria saber o que você achou, se o Botafogo Samba Clube contou bem a história do Botafogo de futebol e regatas. Bom, a história de fato começou desde a chegada dos europeus aqui até agora, os últimos títulos do Botafogo do ano passado. Ficou bem didático, você conseguia entender ali facilmente o que eles estavam contando. Então o enredo casou bem, assim, com as alas, com os carros, deu para entender fácil o que a escola estava contando. Então vamos falar de alegorias e fantasias. As alegorias, elas não teve nada muito corpulento, nada muito grandioso, opulento, robusto, né? Tinha muita coisa vazada, mas elas saíram bem, assim. As alegorias foram bacanas. As fantasias, a partir do terceiro setor, quando a escola deixa de ser tão preto e branco, começa a ficar mais interessante. Quando o dourado começa a pintar, as fantasias ficam mais interessantes, ficam mais visualmente agradáveis, porque no começo não estava rolando, assim, as fantasias não estavam corpulentas, não estavam bonitas, de uma maneira tão vistosa assim como a gente imaginava. Mas depois ficou bem bacana. A partir do terceiro setor, quando começa a falar do hino, do Botafogo e tudo mais. Então vamos falar do chão da escola, né? Botafogo que desde o ensaio técnico cantou bastante, veio com a sua galera aqui, veio um blocão na frente. Hoje repetiu a trajetória do ensaio técnico? Repetiu e muito. Eu escrevi na crônica que parecia que os botafoguenses saíram do Newton Santos direto para cá para comemorar uma vitória. A escola cantou muito, chamou o público para cantar, o público também cantou, acredito que até quem não torce para o Botafogo cantou aquele refrão, então chão a escola teve muito. Era dos carros alegóricos até o fim da escola, todo mundo cantando muito o samba enredo que rendeu na avenida. E falando que todo mundo cantando um refrão é um samba convidativo. Sim, pode muito. não ser um samba poético, pode as pessoas torcerem o nariz por ser o Botafogo de futebol, mas um samba que funciona, né? Para a cara do Emerson. Para a proposta do enredo funcionou muito bem, e a cara do Emerson, a cara do Caldson, o Caldson passou muito bem, o Emerson veio fantasiado de manequinho, foi sucesso na avenida. Tá certo, Gibson. Vamos avançar aqui à noite. Falamos do Botafogo e sua estreia. Agora a gente vai falar de uma escola que veio para Sapucaí no ano passado e já parece muito confortável. Luiz Gustavo vem falar aqui do Arranco, nossa escola do Engenho de Dentro. E começando agora o quadro Puxa Sacos, preciso falar da dupla de cantores do Arranco, que é fantástica. Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom sol para todos que estão acompanhando aqui o site Carnavalesco. Thiago Acácio e Pamela Falcão
São uma dupla impressionante, muito afiada, levantaram o desempenho do samba, executaram o samba com perfeição. É um casamento de vozes que não é tão fácil, né? Um casamento de vozes entre um homem e uma mulher, solando um desfile. E o samba foi muito bem executado pelos dois, assim como já tinha sido em 2024. Sem dúvidas, foi um dos pontos altos de um bom desfile que o Arranco fez aqui na Sapucaí. Novamente. Então vamos destrinchar esse bom desfile do Arranco, a começar da comissão de frente, o casal de Messalha e Porta-Bandeira. Achei que a comissão de frente do Arranco ela teve uma boa apresentação, né? A comissão de frente representava as mães do cotidiano, tinham 4 caixotes diferentes, né? com frutas e tal. E em determinado momento da coreografia apareciam as mães das divindades, a Mãe Natureza, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, né? Feita por uma negra, um momento muito bacana. Porém, eu achei que a comissão, o efeito de luz não valorizou a comissão. Né? Além de não ter valorizado a comissão, ela, por parte, apagou um pouco a coreografia dos integrantes que vinham atrás ali dos elementos principais da divindade. Então, eu achei que acabou não acrescentando. Porém, não foi nada que tenha abonado a boa coreografia, que foi bem apresentada nos 4 módulos. Então, achei uma comissão competente, um bom início do Arranco. O casal, eu achei que teve um desempenho irregular nas cabines, principalmente na questão de sincronia entre os dois, finalizações de movimentos não foram tão bem sincronizados entre Diego e Larissa. Larissa também teve alguns problemas com o vento, né, mas isso ela até conseguiu segurar bem ali a bandeira, conseguiu não fazer a bandeira enrolar, porém não senti uma firmeza no casal nas 4 cabines. Talvez na terceira cabine tenha sido o melhor desempenho de ambos, mas foi uma apresentação irregular do casal. Então vamos falar do chão do Arranco. Vamos falar do chão do Arranco, que foi um chão correto. Não tenho muito além, eu acho que não muito mais do que correto. A evolução da escola. A escola não abriu buracos, a escola foi bem compactada, porém a escola correu no final. A escola passa exatamente com 55 minutos ali, quase no 56, quase estourando. Porém, ela conseguiu manter uma compactação, mesmo correndo, o que é importante, ela não abriu buracos. Já a harmonia foi um canto irregular. Algumas alas ali cantaram mais, principalmente o refrão principal, que é um refrão muito xingado, que chama, né, a parte das hoje para cantar. Outras alas deixaram um pouco a desejar. Então, na questão de chão, foi um chão correto, mas com uma outra irregularidade, apesar de ser um samba que passou muito bem. Vamos falar dele, então. Vamos falar do samba. Era um dos sambas que eu esperava da noite, muito por já gostar do samba em si e por saber que o desempenho seria impulsionado pela dupla de intérpretes que a gente tem que destacar, porque são muito bons, não só individualmente, como funcionam muito bem juntos. É um samba que eu acho muito gingado, é um samba que tem uma boa melodia, é um samba que tem variações melódicas, é um samba que não cansa, e foi catapultado aqui pelo desempenho do carro de som e também do mestre Gilmar, experiente, mestre Gilmar, né, tantos anos de Pé Serrano, bateria que fez uma bossa que mexeu com o público, era uma bossa que só tinha elementos de atabaque, então foi um samba que passou muito bem, foi um dos pontos altos do desfile do Arranco. Tá certo, então vamos na plástica do Arranco. O que você achou do desfile do Arranco nos quesitos fantasias e alegorias e adereços? Achei que o ponto alto da plástica do Arranco foi a fácil leitura, né? Principalmente em fantasias, sobretudo no último setor, que falava das questões do cotidiano, né? Contra a violência à mulher, das questões de sustentabilidade. Só achei que tinha uma ala que falava de alimentos processados, que me pareceu um pouco ali fora do enredo, sabe? Não casou tão bem, me pareceu meio à parte. Fiquei pensativo nessa parte, confesso. Me pareceu um pouco à parte do enredo, mas no geral achei um conjunto de fantasias muito bem desenvolvido pela Nick, principalmente nessa questão de fácil leitura, e é um enredo que falava de ancestralidade, das IAs, da questão iorubá, então é um enredo que poderia cair ali numa leitura mais complicada e não caiu. Ela teve muito esse mérito nas fantasias. As alegorias foram um pouco mais irregulares. Eu gostei do abre-alas, achei que foi um abre-alas de bom nível. O segundo carro, eu entendo a proposta, que era uma proposta ali talvez mais autoral, mas eu achei que a concepção não funcionou tão bem, né? E o último carro tinha alguns problemas também ali na escultura, né? Era muito simbólico o último carro, que era uma mãe segurando um filho. A mensagem era muito bonita, porém a concepção não foi tão boa. Então acho que em fantasia superou as alegorias. No geral, foi um desfile competente do Arranco, que espera ter uma colocação mais condizente com o que fez, ao contrário de 2024. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Acho que você volta ainda. Volta. Você volta. Mas agora eu vou chamar o Luan. O Luan Costa.
Porque, Luan, tudo tem uma explicação, né? Algumas não tem. O desfile da Inocentes, principalmente, estava tudo bem, estava funcionando, estava tudo dentro do planejado, veio um tripé da comissão de frente, imponente, com LED, A gente e veio olhou ele aqui, né? A gente falou, pô, exatamente. E a Juliana... Veio o Reginaldo. Explique o desfile da Inocente, por gentileza. Acho que tem muita coisa para explicar. Tem muita coisa. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem muita coisa para explicar e tem algumas coisas que a gente não vai conseguir explicar muito bem, porque acho que nem a escola conseguiu entender, né? O fato do tripé não ter entrado na comissão de frente, eu acho que já foi o prenúncio de um desfile bem complicado que a Inocente teria pela frente. É uma comissão que tinha uma premissa muito boa, um histórico muito bom, né? A Juliana, ela entrega trabalhos bons na Inocentes, mas infelizmente faltou, né? O tripé ele não entrou, era um tripé muito bonito, com LED, a gente viu que tem um investimento muito grande, mas infelizmente ele não entrou e a comissão não aconteceu. Ficou aquela sensação de tinha algo a mais para acontecer, e realmente tinha, e não veio. Aí, nós temos uma outra questão que é incomum, que hoje aconteceu 2 vezes, inclusive. Ninguém vai entender. No ensaio técnico, a bateria da Inocentes fechou o ensaio. Eles disseram que foi um problema de comunicação, que não conseguiram tirar a bateria. E resolveram esse problema colocando a bateria antes do abre-alas, atrás das primeiras alas. Então tinha um monte de alas e depois do abre-alas. Primeiro isso, né? O abre-alas que não abriu alas. A gente sabe que hoje em dia é comum isso, mas se eu não me engano foram 7 alas até o abre-alas. Eu acho que isso é um pouco demais. As alas são mais que abertas para o abre-alas. Exatamente. E aí, além disso, a bateria é algo que não dá para entender muito bem. A bateria vir acabou poluindo muito o início do desfile da Inocentes, um desfile que já começou conturbado por conta da comissão e se tornou poluído no início, né? Mas nem tudo foi tenebroso nesse início da Inocente. A gente teve um casal muito bem, com uma fantasia muito bonita, o Matheus e a Jassanã, com um bailado muito sincronizado, com uma sintonia boa, empolgados e empolgantes, né? O público veio junto com eles. Então acho que desse início meio conturbado, com contratempos, eles se destacaram. Tá certo. E então vamos falar do desenvolvimento do enredo da Inocente, que já começou comprometida com a comissão de frente. Então, o que você conseguiu entender? É uma reedição, né? Foi uma reedição do desfile de 2008 da escola. Eu achei um pouco repetitivo. Um tanto quanto cedo para fazer uma reedição. Também, E eu achei um pouco repetitivo em formas, em modo de contar. Em algumas vezes ficou meio difícil de entender o que estava querendo ser mostrado, principalmente no último setor. Então acho que a ideia foi boa porque o samba ele foi bem executado, ele passou de uma forma positiva aqui, mas o enredo em si faltou um pouquinho. Tá certo. Vamos falar então do chão da escola? Irregular também, né? Eu falei que o samba ele passou bem, mas foi muito mais por conta do Daniel e do Thiago Brito, né, os cantores. Mas infelizmente foi um canto irregular. A escola ela meio que se poupava em alguns momentos, cantava mais os refrões. Dava para ver que eles conheciam o samba, acho que até por conta de ser um samba antigo da escola, mas eles não estavam com aquela força, aquela empolgação que a gente espera de uma escola que quer brigar por algo. A Inocente fala o tempo inteiro que quer brigar com algo, mas o que apresentou aqui é um canto pior do que apresentou quando não tinha onde desfilar, né? Agora a Inocente tem o seu lugar para desfilar e não cantou exatamente. Vamos na plástica. Irregular também. Fantasias irregulares, algumas fantasias com volume, com bom uso de cores, bom uso de materiais, e outras que era apenas figurino, né? Passou sem brilho. E falando de alegoria, as alegorias com problemas, claro, de acabamento, principalmente o último carro. A escultura de Ossan, ele estava realmente bem comprometendo o desfile todo. Então foi realmente... Eu acho que a plástica, a melhor coisa da plástica da escola seria o tripé da comissão de frente. E ele não entrou. Então vamos falar do samba enredo, porque o samba enredo entrou. O samba veio, como eu falei, ele foi bem executado. A comunidade podia ter cantado mais, ela se poupou um pouco. Mas eu acho que até que foi uma boa escolha da escola trazer esse samba a ser reeditado. Então tá certo, Luan. Só que depois da Inocentes, veio a primeira escola das que não vão disputar o campeonato. A Unidos da Ponte.
que não vai disputar o campeonato. Não estava tão capenga de fantasia assim, apenas algumas partes de algumas alas que vinham em sequência, mas não dá o direito à Ponte de achar que ela pode fazer o que quer nessa pista. Mas ela fez o que quis. Ela não quis ter o trabalho de acoplar os carros, já começa daí. Eu acho Não que acendeu... foram 2 carros que passaram sem... Isso, não acendeu o acoplamento do abre-alas. Veio pior, teve pior. Vem mais, que foi o estouro de tempo de 8 minutos. Que a Ponte achou interessante ficar mais tempo na pista, mesmo não disputando nada. Se tivesse disputando, né, era o caminho para intendente, mas como não está disputando, a gente precisava de um pouquinho... a gente entra naquilo. Se estivesse disputando, ela não ia estourar 8 minutos. Exatamente. Né, Ponte? A gente aguarda uma explicação. Mas o enredo da Ponte era interessante, né? A Ponte fez um enredo contra a exploração desenfreada de recursos do planeta, e as pessoas guardam essa informação que a gente vai voltar nela. Pode ir, Luan, daqui a pouco você volta. Eu vou chamar o Lucas Lunos, que vai falar da escola que prometeu ser uma das concorrentes ao título da Série Ouro, o nosso Estácio de Sá. Lucas, o Leão rugiu, né, alto. Rugiu alto, inclusive literalmente, né? Rugiu no carro abre-alas da escola que tinha, pra variar, e que a gente gosta, né? Obviamente, nós gostamos dos mascotes, veio no carro abre-alas. O Estácio, a Estácio, como você falou, ela apresentou, assim, principalmente no início, todos os requisitos que a gente imaginava que seria para tentar vencer as favoritas, né? As outras escolas que a gente vai citar aqui daqui a pouco. Comissão muito bem, sintetizando o enredo, trazendo efeitos, com um figurino muito bonito. O casal também dançou bem. Um pouquinho de cuidado no leão da comissão de frente, que estava um problema nas articulações. Eu achei isso, eu ia citar isso. O único ponto que eu vi ali de negativo é que o leão podia estar um pouquinho mais bem trabalhadinho. O criador do leão poderia ter trabalhado melhor. Melhor o leão, Então, tudo isso dava a imaginar que a escola ia fazer um grande desfile, né? Mas, porém, né? Depois que a gente foi vendo o restante do desfile, a escola cometeu alguns erros que a gente aqui do Carnavalesco, a gente gosta de todas as escolas, a gente torce muito para que dê certo, mas a gente não passa pano. Então, assim, a Estácio teve problema de acabamento em todos os carros, né? A gente viu problema em todos os carros, as fantasias estavam muito bonitas, assim, e os carros também estavam bonitos na parte estética, na parte de utilização, assim, das cores e tudo, mas as próprias fantasias, elas não tinham um apuro, digamos assim, não eram tão bem finalizadas na utilização dos materiais. Então isso tudo gerou um problema. Mas o pior, Alan, foi já ali no final, a escola se preparando para a bateria entrar no recuo, né, do meio para o final, quando a ala de passistas, não sei por que a escola começou a correr, a ala de passistas, uma parte andou e a outra parte segurou por conta da bateria e formou um buraco dentro da ala. Não foi nem um buraco entre uma ala e outra, foi um buraco Deixa eu te contar dentro da ala. Algumas coisas aqui a gente faz vídeo e a gente avisa. Aconteceu no ensaio técnico. Isso. A ala de passistas do ensaio técnico abriu um buraco entre o setor 5 e o meio do setor 7. A gente avisou. O Estácio não viu o nosso vídeo. Sim. Como muita gente não vê. Passando o barco aqui da União da Ilha da Comissão de Frente. E aí, o que aconteceu? Abriu o buraco. O que eu posso concluir? Que no ensaio técnico eles estavam ensaiando para abrir esse buraco. Pode ser. Mas no desfile isso acabou prejudicando muito. E depois, assim, a escola já estava correndo um pouco depois que passou a comissão. E depois que aconteceu esse problema, a escola continuou correndo mais ainda. Então, o final do desfile do Estácio foi corrido. E esses problemas acabam tirando tudo de bom que o Estácio teve. Além do que eu falei de comissão e de casal, também muito do chão da escola. A escola veio quente, a escola cantou muito samba, um samba muito bom. Teve uma harmonia, um alto rendimento ali do Tiganá com o Serginho do Porto. E estava evoluindo bem até acontecer esses problemas. Então, isso nos gera ver como os jurados vão julgar isso. Mas, assim, já é uma escola, até pelas outras que passaram, é uma escola que fica muito difícil brigar pelo acesso. Então, falando nos jurados, vamos falar de Harmonia e Samba? Harmonia e Samba do Estácio.
foi um trabalho bom, muito bom, assim. A escola cantou muito, do início ao fim. E o samba, que eu acho um dos melhores da série Ouro, ele rendeu bem. Eu até tinha uma preocupação antes do desfile de não ser um samba tanto com a cara do Estácio, que é aquele samba mais valente, mas no desfile estava bem para frente, assim, sem perder a linha melódica de qualidade que ele tem, mas com a cara do Estácio, que é o que o torcedor estaciano gosta, aquele samba para frente, que permite a bateria, a medalha de ouro também fazer as bossas e ter um andamento característico. Tá certo, Lucas, muito obrigado, você ainda volta. Vou chamar o nosso Luan Costa de novo, para a gente continuar o assunto que estava lá na ponte. A gente estava falando que o enredo da ponte era contra a exploração de recursos naturais do planeta. A gente vai falar de quem? Da dona do petróleo. Da Maricá. União de Maricá, uma das favoritas ao título, desfilou. E confirmou o seu favoritismo, né? Ela Exatamente. que foi cercada de polêmicas, discursos afiados. Mas pelo que as concorrentes apresentaram aqui, nem precisava da polêmica toda. Não precisava, né? A gente sabe que hoje aqui ela acabou, não vou dizer sobrando, mas ela acabou se destacando mesmo. Foi uma escola que se destacou pelo conjunto da obra, né? Por ter um carnavalesco que é fora de série, que é o Leandro Vieira, que mais uma vez mostrou todo o seu talento aqui. O conjunto visual da Maricá foi um conjunto deslumbrante, principalmente fantasias. As fantasias da Maricá era nível especial. Mais uma vez o Leandro mostrando porque que ele é o bambambam, porque todas querem, porque brigam por ele. E porque todo ano ganha a Série Ouro. Exatamente, tá virando... Menos no ano passado ele não ganhou. Tá virando já clichê até, né, falar dele. Mas vamos aí destrinchando a começar da comissão de frente de Patrick Carvalho e seus ventrílocos, mãe de santo. Os fantoches maravilhosos. Uma comissão que... O Patrick é outro, né? A gente falou do Leandro. É outro que ano após ano ele vem se consolidando, ele vem entregando comissões marcantes, comissões muito bonitas, não foi diferente agora. É uma comissão com uma premissa simples, não teve nada muito elaborado, mas o simples muito bem feito, o simples que impacta e que traz o público. Eu acho que principalmente por conta desse fantoche, né, que representava a mãe Cacilda, realmente estava muito fiel à imagem dela. Tanto os fantoches quanto a escultura no tripé, que também estava muito bem acabado, mas aí também é redundante, a escola toda estava assim. Então acho que já foi uma abertura para mostrar que chegou. Vamos então falando do canto de Maricá. A Maricá cantou seu bom samba. Foi um canto que, se não foi explosivo, né, a gente sabe, é uma escola nova, é uma escola que está se consolidando, criando uma comunidade. Não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. É a segunda vez que desfila aqui. É só. apenas a segunda, ano passado já foi bom, e esse ano eu senti uma evolução. Mas eu percebi alguns componentes meio travados em alguns momentos, principalmente fora do refrão. Eles estavam guardando, era como se estivesse guardando gás para cantar o refrão ou os versos que antecedem o refrão principal com mais vigor, e aí sim vinha um momento um momento mais quente no desfile. Mas o canto foi inconstante, podemos usar essa palavra. Como você já falou que foi muito bom, a gente já prevê que a evolução da escola foi impecável. Não foi impecável. Poxa. A evolução não foi impecável. Assim como a harmonia, ela também foi um pouco inconstante. Principalmente no início, a escola começou muito rápida, né? A comissão de frente ela tinha uma passada e meia do samba, era uma comissão longa. Então isso fez com que a escola quisesse adiantar o mais rápido possível. E aí ela veio muito acelerada. Aqui na primeira cabine de jurados, a comissão do nada o Patrick tava lá já, né? Sim. A gente piscou, já estava lá, a gente piscou, a comissão saiu, o casal se apresentou, saiu também, e a escola demorou um pouquinho a acompanhar. Não vou dizer que foi um buraco, mas foi um espaçamento grande. Então, que pode ter comprometido ali nesse início. Depois a escola se acertou, fez uma evolução mais constante, mais coesa, um pouquinho lenta em alguns momentos, principalmente depois que a comissão saiu. Mas, no geral, foi isso. Foi um início muito acelerado e depois uma escola mais tranquila na avenida. Para fechar, já que você citou, vamos falar do casal do Messalho e Porta-Bandeira e sua fantasia maravilhosa. Foi a fantasia mais bonita da noite. A fantasia mais bonita da noite. A fantasia mais luxuosa, mas aí a gente já imaginava isso também. Mas exageraram. Não, foi demais. Né? Foi uma fantasia muito bonita e uma dança muito clássica, do jeito que o casal está acostumado. A Giovanna e o Fabrício, eles
é uma dupla que se encontrou no caminho e que vem entregando bons trabalhos. Ano passado já foi bom e esse ano senti que realmente deu para ver que é uma dupla que estava muito feliz com a sua fantasia e com o que estava apresentando. E preparada, porque tanto a Giovana quanto a Jassanã dançavam com a bandeira cuspindo água, porque não vai rolar de jeito nenhum. O pessoal na frisa refrescou. Refrescou um pouquinho. Deu uma boa borrifada. Então tá bom, falando de Maricá, vamos avançar à noite, que a gente precisa conversar sobre Em Cima da Hora. A gente vai falar com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo chegando aqui para falar da Em Cima da Hora, voltando, e para dizer que a Em Cima da Hora achou inteligente vir grande, muito grande. Em Cima da Hora ela desperdiçou um belíssimo desempenho da sua parte musical. Né? A escola já largou, Léo Capoeira, grande mestre de bateria, a escola já largou com um ritmo muito forte, que é um ritmo que ele costuma imprimir. O Charles, estreando na escola, foi muito bem, o samba foi muito bem sustentado, o desfile inteiro. Só que a escola, que já estava com uma evolução claudicante, digamos assim, mas sem maiores problemas, é uma evolução ali não pujante, mas uma evolução ok até a metade do seu desfile. A segunda alegoria, que já estava lenta, começa a ir para a esquerda, a alegoria começa a pender para o lado, até que ela bate na grade. A partir daí a gente pode dizer que o desfile acabou. Em Cima da Hora se perdeu completamente, a escola esqueceu o canto, que já era um canto irregular, e basicamente a escola pensou, a gente não pode estourar mais. Só que a gente já tinha ali quase 40 minutos de desfile, e era impossível como foi, mesmo a escola correndo muito na parte final. A escola se esgarçou, as alas se abriram para tentar completar esse tempo e a escola acabou estourando em 2 minutos, né? Completando o desfile em 57 minutos, 2 décimos preciosos para a escola, podem ser preciosos para a escola na apuração, desperdiçando, e a escola que veio até com investimento, pareceu que com investimento maior, boas alegorias, né? Alegorias superiores aos últimos anos da Em Cima da Hora, mas com o problema do carro, ela basicamente jogou tudo fora. E veio Cavalcante, Tomás Coelho, Cascadura, todo mundo para desfilar Em Cima da Hora. A escola grande. Veio toda a comunidade ali da Zona Norte, né? Claro a escola veio maior, de fato. Não sei, claro que teve uma intercorrência, porque a gente está falando de uma alegoria que deu problema. Talvez se essa alegoria não tivesse dado problema, a escola não teria estourado mesmo, né, maior de tamanho. Então também tem as fatalidades que a gente fala que essa pista aqui no dia é traiçoeira. Mas, de fato, a escola, assim, algumas outras escolas, às vezes, elas conseguem fechar um buraco e continuar. A Em Cima da Hora ela se perdeu por completo a partir desse problema. E a gente estava ainda no setor 6. Ou seja, era o segundo de 4 módulos. A escola só passou bem no primeiro módulo da evolução. Então ela acabou desperdiçando 3 módulos e foi grave. Infelizmente foram problemas graves ali de correria no fim do desfile. Eu ouvi o Luan, quero ouvir você, sobre bateria antes do Abre Alas. É algo que eu acho que polui a escola, embora no caso da Em Cima da Hora, como o Abre Alas era alto, principalmente a escultura, ela é mais alta, não poluiu tanto. Porém, assim, é uma ideia da direção da escola, mas eu acho que talvez para a fluidez da escola, a bateria já sair rapidamente, porém, para a questão plástica, eu particularmente não gosto. Em Cima da Hora que bateu o recorde mundial de alas antes do Abre Alas. O Abre Alas estava quase no final da escola. A escola lá na torre, a gente teve o Abre Alas virando aqui. Mas vamos para a comissão de frente. Vamos para frente, de fato. Né? A comissão de frente, da Em Cima da Hora, eu achei que a da Luciane Egros, né? Eu achei que foi bem realizada. Porém, a comissão de frente, ela falava sobre o Exu Lalabaru, né? Que é o Exu que abre os caminhos para quem viaja e para quem volta. Então, era a questão da travessia, né? Dos negros escravos vindo da África para o Brasil. Por isso, esse Exu que era o Exu branco, no meio da coreografia, e aí ele abria uma entidade em vermelho, que era a entidade que ele estava abrindo os caminhos. A coreografia foi bem realizada nos 4 modos, não teve problemas de sincronia, porém a fantasia dessa entidade em vermelho destoou muito da unidade visual da comissão de frente. Era uma fantasia muito aquém do restante da comissão de frente, e fantasia da comissão também conta para o quesito comissão de frente. Era basicamente um colã vermelho, então destoou muito, e unidade visual também é importante para o quesito, mas em questão de coreografia, foi uma coreografia ok, foi um dos quesitos que a escola conseguiu ter um bom nível, completando com um casal, né, falando ali do início da escola, Marlon Flores e Avini Lopes, que tiveram um desempenho, digamos, regular. Acho que a Winnie se mostrou muito segura, muito correta, o Marlon mostrou um pouco de segurança, no segundo módulo ele quase caiu. O Marlon chega a derrapar, né, no movimento do segundo módulo, só que ele consegue segurar e não tem a queda. Porém, claramente você viu insegurança dele no restante da apresentação.
algumas finalizações dele com a Vini de frente para os jurados e ele de lado. Mais de uma finalização isso ocorreu, então isso é uma questão de sincronia. O terceiro módulo foi um módulo onde parece que eles fizeram outra apresentação, o casal completamente, muito mais sincronizado, muito mais firme nas finalizações, talvez eles já tenham superado a questão do segundo módulo, e foi a apresentação ideal que eles fizeram no terceiro módulo. Porém, nas outras cabines a apresentação foi mais irregular, de Marlon e Eni Lopes. Vamos falar do canto. O canto, se o canto da escola seguisse metade do canto do carro de som, a gente poderia falar, a escola veio grande e convenceu. O canto não convenceu. Em cima da hora ela veio com um canto bem irregular, mesmo sendo um samba de tons agudos, sendo um samba para cima. E a escola já veio com um canto irregular, e depois que, como a gente falou do problema de evolução, a escola basicamente esqueceu o canto, correu para não estourar, e a parte final ali do desfile, a escola não cantou. Nem o refrão. Desperdiçou um bom samba. Bom, tá certo. Como você já falou que o samba estava bom, Sim. vamos encerrar em cima da hora, né? Porque, coitada. Vamos para a próxima, 8ª escola da noite. Eu vou chamar o Lucas. União da Ilha do Governador, fechando ao meio-dia. Você falou 8ª escola do quê? Do dia. Porque da noite já não era já O sol não muito nasceu tempo. mais cedo, não. O sol nasceu no horário dele. Não foi o tomou sol, café. não foi o sol que nasceu mais cedo. Foi o final do desfile que atrasou mesmo. Porque já tinha muito sol quando a ilha entrou no... Tem muita resenha entre as escolas que combinou a gente almoçando com a União da Ilha passando. Mas vamos lá, União da Ilha. Sim, Temos que conversar também sobre. Sim, temos que conversar. Eu acho já, assim, uma questão... É claro que a gente tem que saber como é que é a cabeça de jurado, mas eu acho já uma questão problemática a escola entrar já com muito sol na Sapucaí. Porque há um projeto de iluminação feito pelo Marcos que, ainda que os carros não tenham, digamos assim, ficado mais feios, Não, eles têm umas cores bem porque vivas não aqui. tem iluminação, porque eles até têm umas cores, como você falou, bem vivas, que talvez o sol até tenha destacado um pouco, mas não é o projeto de iluminação que ele pensou, com certeza. É o próprio... Até tem refletor, né? Se fosse para contar com sol. Sim, e o próprio elemento cenográfico da comissão de frente, ele tinha iluminação, a gente ainda conseguia ver a iluminação para baixo, né, do carro, mas isso acabava não destacando nenhum dos carros como deveria. E acho que isso impacta um pouco no trabalho. Ainda falando sobre carros, né? Aproveita, dá uma olhada aí, vê se ele tá bem acabado. Sim, a gente teve um problema. Os carros, assim, os carros têm muita qualidade, têm muito bom gosto do Marcos, mas o primeiro carro veio com um problema e veio isso lá do meio, pelo menos, até o final do desfile, com um queijo tombado, né? Praticamente. Que era no abre-alas. Então isso provavelmente vai gerar despontuação, porque às vezes tem aqueles probleminhas de acabamento que de repente o jurado não vê porque está em cima, mas era um queijo tombado. Então isso deve gerar algum problema para a ilha. Sobre fantasias, eu gostei muito no geral das fantasias da ilha, mas a primeira ala ali, que veio, aí eu vou pedir desculpas aqui, não vou lembrar o nome, mas na crônica vai ter o nome da ala com certeza. Ela era um pouco vazada, ela era muito vazada na parte de baixo e dava pra gente ver os shortinhos das pessoas, né? E não é aquela coisa, por exemplo, o short que tá na mesma cor da fantasia programada. Você olha, você vê cada um com a sua moda, né? Digamos assim. Então, também eu gostei das baianas, mas acho que também mostrar muita perna de baiano, não sei se isso me cativa muito, não sei se vai cativar os jurados, apesar que a parte de cima da fantasia era muito... Tá em cima. Mas assim... Talvez não veja. Talvez ele não veja, mas eu acho que a saia era um pouquinho alta demais pro que normalmente é a das baianas. É claro que é uma proposta do Marcos, ele propôs isso, mas eu tô só colocando aqui porque pode ser também algo que seja analisado pelos jurados. Agora a escola não andava por nada. Não andava. A comissão de frente e o casal, acho que principalmente a comissão de frente, que veio também no elemento cenográfico, demorou ali um pouco para fazer a sua apresentação. Eu acho que poderia mais pelo enredo na apresentação. A gente sabe da capacidade do Márcio Moura, mas eu acho que o elemento cenográfico poderia ter sido um pouquinho melhor utilizado. Acho que o enredo... era aquele personagem que estava em cima do barco? As pessoas davam banana para ele, as pessoas... Mas e aí?
Ele também estava fazendo uma relação ali com a bailarina e tudo. Tem até um problema que cai o chapéu dele no terceiro módulo ou no quarto. Depois eu vou confirmar. Ainda teve isso. E o que me incomodou um pouquinho foi essa questão também das piruetas, de pular e tudo. Foi a única escola a levantar componente para fazer um impacto. Tava até feliz. Sim, mas aí a Ilha foi lá e você comentou isso comigo. Então, eu acho que faltou usar um pouco o elemento. Eu acho que o figurino não estava também na mesma qualidade daquele elemento. Então, eu vejo assim como... E acho que faltou um clímax assim, melhor, né? Tem aquela questão lá da saia, né? Mas era no meio, da bailarina, era no meio, ali mesmo. Não era no final também, então acho que faltou um clímax maior para a comissão. Faltou. Aí depois teve o casal. Eu senti, e aí uma impressão, né, do casal um pouco inseguro, né, fazendo sua estreia na ilha. E... completamente diferente do que apresentado no ensaio técnico. Sim, completamente diferente. Eu acho que faltou um pouco mais de intensidade nos giros. Em alguns momentos eles até se procuravam muito, eu acho isso positivo, mas em alguns momentos era uma coisa muito... A gente gosta de sincronia, mas era uma coisa assim muito parecida, muito passo marcado. Então isso acaba... Muita coreografia. Muita coreografia. E no final, no último módulo, o Davi tem um problema ali, ele tem um leve escorregão ali, mas que foi muito perceptível, e isso deve gerar uma despontuação para o casal, além do que a gente já falou. Agora, os pontos positivos da ilha, antes que você, finalmente, me pergunte, além do que eu falei da qualidade, que eu acho que do bom gosto do Marcos, a escola cantou muito, e eu acho que isso tem que ser parabenizado para a comunidade insulana, porque é muito difícil cantar no calor que já estava aqui, no sol e no cansaço, que também a comunidade já estava de ficar na concentração. Também um ponto positivo para o Tentem, foi muito bem também carregando samba. Aliás, mais uma vez o Tentem numa escola tradicional aqui da Série Ouro. É uma escola que frequentou por muitos anos o especial. Ele foi muito bem no samba, que ajudou. O samba também é da ilha, muito bom. Acho que um samba com muita cara de ilha, aquela coisa meio nostálgica da ilha. Então, que casou muito com a bateria. A evolução, eu não estou deixando nem você perguntar, né? Tá você ótimo. quer perguntar para mim? Não, 2 horas da tarde já, vai. Então, a evolução, ela começou boa, com fluidez, mas como você falou, demorou um pouco ali, acho que a comissão, talvez, e o final acabou sendo uma correria. A ilha entrou, a bateria entrou no recuo, faltando 10 minutos para acabar o desfile, ela só deu uma passadinha no recuo, saiu muito rápido e veio correndo. Correndo não, mas veio mais rápido do que se esperava, inclusive não parou no módulo, não fez aquela coisa de parar ali uns 40 segundos, passou ali, diminuiu um pouquinho o passo. A gente sabe que jurado de bateria às vezes é complicado com esse negócio de diz que não consegue ouvir, que não consegue analisar. Então a ilha teve esses problemas. Passa tocando na frente dele, né? Sim, mas você precisa de tempo, assim. Quem é músico sabe, você precisa de um tempo para você ouvir melhor os naipes. Passa o chocalho rápido, você já tá ouvindo, você quer ouvir o chocalho, você já tá ouvindo, sei lá, o surdo de terceira. Então, não sei. Eu tô pensando pela cabeça de jurado. Acabou? Acabou. Então acabamos. Mais tarde tem a segunda noite. E, para manter a tradição, Lucas, a tradição vai abrir o desfile de hoje à noite. A gente já tem as crônicas da noite, do dia, já no site, vai entrar de São Paulo, vai entrar da União da Ilha, tem galeria de foto. Mais tarde a gente volta e chega. Tchau, galera!